Agora vamos ver as tabelas dinâmicas. Com isso, vamos poder ver o quão valiosa ela é e quanto dinâmico ela é, como o próprio nome indica. Neste momento, estamos na secção base, onde vimos as tabelas normais. Agora, para tabelas dinâmicas, vamos ter que dirigir ao inserir, secção inserir. Para isso, temos essas duas possibilidades: tabelas dinâmicas recomendadas ou tabelas dinâmicas. Para isso, nós precisamos primeiramente selecionar a nossa tabela, ir até o final da nossa tabela, selecionar a nossa tabela toda, incluindo o título das nossas colunas. Para isso, depois de selecionar ela toda, dirigimos aqui, basicamente OK, e OK de novo. Temos aqui, podemos também finalizar com OK. Antes de qualquer coisa, deixa-me eliminar toda essa informação, que já explico o que se passa aqui. Basicamente, o que se passa é, do nosso lado direito, nós temos essas informações, que são o nome das diferentes colunas. Podemos voltar atrás, temos a coluna ID, a coluna com informação dos nomes dos pescadores, cidade dos pescadores, países dos pescadores, dia em que foram pescar, tipo de pesca, quantidade de peixe. Então, voltando de novo. Essas informações estão aqui, através deste código. Então, deste lado, nós temos a possibilidade de organizar nossa informação em colunas ou em linhas. Nesse caso, vamos dizer que queremos nome dos países em linha. Como podem ver, tem na linha 4 o país Angola, linha 5 Cabo Verde, linha 6 Guiné, linha 7 Moçambique, Portugal e linha 9 São Tomé e Príncipe. Finalmente temos o total. Depois, por colunas, vamos dizer que vamos fazer uma análise em relação ao tipo de peixe. Neste caso, nós estamos a comparar diferentes países e diferentes técnicas de pesca que os pescadores utilizaram. E, finalmente, nós queremos saber a quantidade de peixe que cada um pegou. Ou, então, para isso, vamos pegar na quantidade de peixe e vamos pôr ela aqui nos valores. Basicamente, o que Excel vai fazer, Excel vai dirigir, por exemplo, a Angola, vai contabilizar a quantidade de peixe que pescadores de Angola pescaram utilizando a técnica artesanal e também para a técnica industrial aqui. E, finalmente, o Excel vai somar essas duas e vai me dar o resultado aqui. Da mesma forma, vai fazer para Cabo Verde, Guiné, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. E os resultados total em relação a Angola está aqui e assim sucessivamente nessa direção. E na direção vertical, o que Excel vai fazer por essa vai-me somar, por exemplo, este mais este mais este mais este mais este igual a isto. Também igual forma e vai-me somar, fazer o somatório do total de cada país também. Sim. Da mesma forma, atenção, sempre que eu carregar fora da tabela dinâmica, do lado direito desaparece essa informação. Então, volto a carregar, informação aparece. O que tipo de outra análise posso fazer? Por exemplo, outra análise que posso fazer é saber em que dias ou mês que cada um dos pescadores dos diferentes países foram à pesca. Por exemplo, eu quando pego o dia, e se for, por exemplo, Angola, se repararem, aparece-me esse cursorzinho. Então, Angola consigo ver os meses que os pescadores angolanos foram à pesca. Da Guiné também, Moçambique. Como podemos ver, por exemplo, em Cabo Verde foram à pesca 4 meses diferentes, enquanto Angola só foram 3. O mesmo é válido para Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé foram 5 meses. Não, Portugal foram 5 meses e São Tomé só foram 3. E em que meses foram? Estão aqui. Em que dia especificamente nós podemos abrir e ver exatamente os dias. Mas para já o dia não nos interessa, então podemos fechar isso tudo.
Além desse tipo de análise que nos permite fazer comparação dos diferentes elementos dentro da nossa tabela original, temos uma tabela assim quase complicada de se entender e temos a possibilidade de poder resumi-la assim e perceber exatamente o que se passa. Além dessa vantagem, temos também a possibilidade de introduzir informação em termos gráficos. Por exemplo, tem essa informação, se eu dirigir a secção inserir, para inserir um gráfico, então temos essa possibilidade. Neste caso, vamos utilizar este gráfico. Além disso, temos também a possibilidade de introduzir. eh, Estamos a falar de tabela dinâmica, por ser tabela que é dinâmica, então temos a possibilidade de inserir gráficos associados a ela que também seja dinâmico. Ou seja, esses gráficos, digo que é dinâmico porque tem a possibilidade, dá-nos a possibilidade de eliminar com alguma facilidade, eliminar ou omitir, esconder informação em relação a algum elemento que a gente quiser. Por exemplo, se eu não quiser no meu gráfico informação sobre São Tomé e Príncipe, então venho aqui, desligo, então São Tomé e Príncipe desaparece. Da mesma forma, se eu não quiser informação em relação a tipo de técnica de pesca, que é artesanal, então omito ela, escondo ela. Ah, de igual modo, posso também omitir informação em relação a algum dia, então ela vai ter em conta e vai poder reduzir a quantidade de pesca em relação àquele dia. Mas para já não, não precisamos dessa informação. De igual modo, também atenção a esse cursorzinho. Sempre que eu aumentar, ela também vai afetar a informação aqui. Então, como nós podemos ver, podemos apresentar um gráfico que contém informação tem a informação em relação do país em si, mas além do país podemos ir mais detalhe, apresentar outros detalhes, como por exemplo, ah, o mês, inclusive podemos apresentar informação do dia, como podemos ver aqui. Temos a possibilidade de apresentar graficamente informação em relação ao país que aquela ação ocorreu, o mês, mas o dia. Basicamente, como podemos ver, de um modo geral, esse gráfico possibilita ou dá-nos informação de forma muito dinâmica, de forma que verdadeiramente facilita-nos durante a análise e, e posteriormente na criação de, por exemplo, relatório, informações para nosso relatório. Por exemplo, se nós aqui quisermos transportar essas informações ou essas tabelas para um documento final, nesse caso um documento texto, podemos copiar ela, nesse caso colar ela aqui, através desta opção, não desta, mas desta. Então, a partir daqui, esqueci desse título, posso vir aqui também através deste aqui. Basicamente, preciso agora fazer a formatação. O que é formatação? Formatação, vamos, por outras palavras, é fazer com que ela seja mais bonita. Então, volto a repetir, dirigimos aqui e vamos a mais limites. Então, eu particularmente gosto desse tipo de formatação. Vou escolher uma cor. Vou imaginar que meu documento final tem uma coloração, a cor base vai ser laranja, da mesma forma como é laranja, podia ser azul, posso considerar azul, mas para já, bem, eu vou alterar, vou dizer que é amarelo. Então, eu escolhi essa intensidade para aqui, então tem essa, enquanto para meio eu quero essa intensidade e o tom também pode ser um amarelo mais, bem, pode ser um amarelo ainda mais escuro. Sim, como podemos ver, temos assim. Se bem que o amarelinho não ficou lá muito bem. Não gostei, mas tudo bem. Então, temos essa possibilidade. E agora, para que o texto esteja em
conformidade com tudo que estamos a fazer, vamos pôr o título a negrito, centrado. Não, deixa para já aqui. Esses sim podem ficar assim. Esse mantém. Esse texto, em vez de ser preto, vamos pô-lo, mantê-lo mais ou menos neste tom. Vamos aumentar um pouco mais, um pouco mais. Neste lado, vamos pô-lo alinhado à direita, vamos movimentá-lo alinhá-lo à direita assim, afastá-lo um pouco. Enquanto aqui também vamos pô-lo à esquerda, movimentá-lo assim. Esse, por ser informação também importante, apresenta dá-nos valor total, então temos essa possibilidade. E desta forma podemos depois, como podem ver, temos uma tabela muito mais, bem, na minha opinião, mais apelativa ou mais bonita do que é essa tabela aqui. E neste caso, fazer parte dentro, por estar dentro da Guiné-Bissau, podemos dar um toquezinho para dentro. E assim percebe-se claramente que faz parte da Guiné-Bissau. Se quisermos ser mais rigorosos, podemos eventualmente pôr ela no itálico. E toda então, nesse caso, tudo no itálico. Sim. Agora é uma questão de nós virmos, podemos movimentá-la assim, pô-la totalmente branco. Sim. Temos a possibilidade, e agora é uma questão de copiar, pôr isso num documento Word ou num outro software, se tivermos, por exemplo, para quem usa LaTeX, pode utilizar isso no LaTeX ou num outro software, para além do Word, na criação do seu relatório. Bem, pessoal, até já.